Olá, continuamos com a nossa aula de ciências, que eu sou apaixonada em aula de ciências. Então vamos. Nós estamos estudando, começamos a estudar na aula passada, sobre as diferenças dos seres vivos. Olha, diversidade também existe entre o mundo vegetal e o mundo animal. Mas agora nós vamos focar aqui no mundo animal, do qual é também o nosso mundo. Nós fazemos parte, nós somos animais. Então, são muitos diversos. Então, seguimos estudando as características dos animais. Então, os animais, eles são diferentes entre uma espécie e outra pelo tamanho. Tem animais deste tamanhozinho, os insetos, então, e tem animais muito grandes, um elefante, uma baleia. Pelo tipo de alimentação, a gente viu na aula passada, ambiente onde vivem, maneira de explorar o meio ambiente, reprodução e várias outras diferenças que a gente vai estudar. Mas lembrando que os animais, eles apresentam algumas características incomuns, como por exemplo, eles não produzem o próprio alimento, eles precisam se alimentar de um outro ser vivo. E essas características em comum mantêm-os no grupo dos animais, diferente do grupo das plantas. Então, falamos aqui sobre a locomoção, tem um vídeo para você ver esse movimento da medusa que vive na água, animais terrestres, como a borboleta. Só para recordar, boto cor-de-rosa que vive na água doce, nosso boto cor-de-rosa da nossa Amazônia. O jabuti, que vive muito, parece, mas não é uma tartaruga, a tartaruga vive na água. E o jabuti, ele é terrestre. Então, as patinhas dele é própria para se locomover na terra. Jacaré vive lá na água, mas ele também sai. Tem a cobertura do corpo dele é formada em placas. Então, nós vimos sobre o corpo desses animais. Vimos sobre a alimentação. E sobre a alimentação, nós vimos que eles podem ser herbívoros, se alimentar de plantas, ervas, plantas. Então, os animais herbívoros, eles se alimentam de plantas. Exemplo, o gafanhoto se alimenta de planta. Então, as abelhas se alimentam de planta. Então, esses animais são herbívoros. Carnívoro se alimenta de carne. O tigre se alimenta de carne, é um animal carnívoro. E onívoros se alimenta tanto de carne quanto de vegetais. O homem, nós somos onívoros. A galinha, ela é onívora, ela come minhoca, come animais. Então, mas ela também se alimenta de plantas. Passando, que a gente já estudou. Agora vamos ver sobre a respiração. Alguns animais, quer dizer, os animais, eles precisam de oxigênio, gás oxigênio. Por isso que a gente tem que manter as plantas, porque elas que liberam oxigênio no ar. E os animais precisam de oxigênio. Então, eles precisam que esse oxigênio circule por todo o corpo deles. E lá, quando a célulazinha, ela usa esse oxigênio, então, como produto do metabolismo dela, quer dizer, do servicinho que ela tem, ela libera um gás que não é muito bom. Então, a gente precisa jogar isso para fora e absorver oxigênio. Então, a gente libera o gás que é ruim e absorve o oxigênio que é bom para a gente. E isso precisa circular pelo corpo. Então, os animais, eles absorvem esse oxigênio, alguns pelo ar e outros pela água, de formas diferentes, por partes do corpo diferentes.
Então, a gente vai estudar sobre isso também. Então, olha só. Os animais, eles utilizam gás oxigênio em sua respiração. Eles respiram esse gás do ar, da água ou da terra, de diferentes maneiras, com partes especializadas para levá-lo para todo o corpo, fazer isso circular por todo o corpo. Então, aí a gente tem os tipos de respiração. Pulmonar, pelo pulmão. Alguns animais respiram pelo pulmão, faz essas trocas de gás, o gás ruim, pelo bom, que é o oxigênio, e circula o pulmão, manda isso para a corrente sanguínea, o oxigênio, e retira da corrente sanguínea o gás que é ruim para a gente mandar fora. Então, oxigênio, gás de carbono, gás ruim. Então, a gente faz isso pelo pulmão. Encheu o pulmão. Fez a troca gasosa lá dentro, soltou. Né? A gente faz pelo pulmão. Então, a nossa respiração pulmonar. Branquial, pelas brânquias. Olha o nominho. Branquial, brânquia. E cutânea, pela pele. Vamos estudar cada uma dessa. Então, vamos lá. Pelos pulmões, alguns animais, pelos pulmões, por isso daqui, eles retiram o gás oxigênio do ar. Então, pelos pulmões, eles retiram esse gás do ar. Aí, o que acontece? Esses pulmões, nos humanos, está localizado aqui no tórax. O que é tórax? Essa caixa torácica aqui, tem os ossos que formam uma caixa para proteger os nossos pulmões, que são extremamente importantes para manter a nossa vida saudável. Porque eles fazem as trocas gasosas. Então, quem que faz isso? O ser humano, aves, tartarugas, morcegos, baleia e o camelo. E muitos outros. Fazem a troca pelos pulmões. Então, ele tem uma respiração pulmonar. Bom, o peixe não acontece isso. A gente sabe que o peixe respira dentro da água. Então, gente, é muito bonitinho. A água, a molécula de água chama H2O. Então, esse Ozinho que tem lá é do oxigênio. Então, a água, ela tem oxigênio, ela tem a parte líquida, mas ela tem a parte gasosa também. Então, o peixe, ele consegue retirar esse gás lá da moléculazinha de água. E ele libera também na molécula de água. Então, como que vai ser? Você já viu que o peixe tem essa partezinha aqui, ó, levanta, ela abre e fecha? Ela tem, isso chama brânquias. O peixe não tem pulmão. Então, ele respira, ele faz as trocas gasosas pelas brânquias, por essas partes aqui bem vermelhinha. Ela que manda esse oxigênio lá para o sangue. São as brânquias. Então, ela fica, essas brânquias, nosso pulmão é protegido pela caixa torácica. O peixe, as brânquias do peixe é produzido pelo opérculo, aquele que fica aqui, que levanta. Ó. Isso daqui, ó, opérculo. Então, essa aqui tem as fendas, no tubarão, quer dizer, as fendas branquiais. Lá dentro tem as fendas branquiais, o opérculo está ali. Eu quero que você veja um vídeo. Respiração branquial nos peixes. Animais aquáticos, como peixes, têm um sistema respiratório branquial contendo água e oxigênio dissolvido que é absorvido. Molécula de água. Ou gás, oxigênio. Quando um peixe abre sua boca, o fundo da cavidade oral é reduzido. Já quando ele fecha a boca, o fundo da cavidade oral é elevado, empurrando a água para baixo em direção às bolsas branquiais. Ele fecha, a água não vai lá para o estômago, vem para cá para as dobras, fazer como folhas as da membrana mucosa cobrindo as bolsas branquiais, chamadas de lamelas, estão agora banhadas em água.
O oxigênio da água se espalha no sangue pelos vasos capilares da lamela e o dióxido de carbono se espalha na água. Então, fez a troca. O carbono, que é o ruim, foi para a água e o bom, o oxigênio, foi lá para o sangue. Fizeram as trocas. E aí o peixinho joga a bolinha de água fora e libera as ruins. Esta água então se espalha pela abertura branquial externa. Abre e a aguinha sai. Viu? Então o peixinho fecha aqui embaixo para não ir para o estômago. Essa água vai para as brânquias, onde ocorre a troca. O oxigênio vai para o sangue e aquela aguinha vem toda cheia o dióxido de carbono, que é ruim, precisa ser liberado, vai para aquela água. E aí ele abre o opérculo e libera essa água com dióxido de carbono. Muito bacana, né? Bom, olha aqui as brânquias do peixe. Que fofo. Muito lindinho. Aqui tá o opérculo. Bom, mas tem animais que não respiram nem pelo pulmão e nem pelas brânquias. Tem animais que respiram pela própria pele. Então, as pererecas, os sapos, as minhocas respiram pela pele. E quando respiram pela pele, a gente chama de respiração cutânea, né? Pela pele, respiração cutânea. Então, aqui tem a minhoca, ela te retira o oxigênio da umidade do solo e aí respira, ele se absorve pela pele. E a mesma coisa pelo sapo, olha, pela essa pele do sapo, ela retira esse oxigênio. Gente, tem gente que tem mania de jogar sal em cima. Eu tenho tanta dó. Imagina, ele respira pela pele. Estão jogando sal, o mal danado. Ele sai correndo desesperado, urinando, porque deve sentir muita dor, desesperado, procurando água para ele se lavar. Então, o corpinho do sapo, ele é bastante úmido. Por isso que ele gosta, né? O sapo mora na lagoa, porque ele gosta de ambientes úmidos. Então, é bem úmido, porque ele retira dessa umidade que ele retira o oxigênio para ele, pela pele. A respiração dele é cutânea. Gosta de sapo? Se não gosta, eu vou te mostrar um vídeo que você vai passar a gostar do sapo, porque é muito gracinha o nosso sapinho do deserto. Ele vive no deserto, então ele fica à noite, durante o dia que é muito quente, ele fica escondidinho embaixo da areia e à noite ele sai para caçar. E quando ele se sente ameaçado, com medo, aqui o cinegrafista chegou para filmar, ele ficou com medo, ele infla e ele fica com esse canto, com esse barulhinho fofo aqui, que parece um brinquedo de uma criança. Muito fofo, queria um sapinho para mim. Então, muito fofo, né? Agora eu quero que você uma atividade. Pega aí o seu caderno, pode ser lá no caderno de português, você vai escrever atividade de ciências, você vai colocar o número, né? O número o número do que estamos trabalhando. Olha só, estamos trabalhando atividades 27, 28 e 29. Aí você vai escolher um animal qualquer que você gosta, um animal qualquer. Pode ser animal doméstico, pode não ser animal doméstico. E aí você vai dizer qual é o seu habitat. Onde que esse animal vive? Qual ecossistema que ele vive? Ele vive na água, na terra, no ar. Então, você vai colocar se ele é terrestre ou aquático. Qual o tamanho desse animal? Pequeno, médio porte ou grande?
Não precisa nem colocar medir centímetros. Pode pôr assim, se ele é um animal pequeno, médio, ou é um animal grande. Qual o tipo de revestimento do corpo? Pena, pelo, escamas, placas. Quanto à alimentação, ele é um animal herbívoro, carnívoro ou tá repetido, herbívoro, carnívoro ou onívoro. Então aqui está errado. Corrigir. Quanto à respiração, o animal realiza a respiração pulmonar, branquial ou cutânea. Então, se ele respira pelo pulmão, pelas brânquias ou pela pele. E se tiver alguma outra característica interessante, você coloca também. Um beijo grande. Mais uma vez, parabéns pelo seu dia. Estudo é a luz da vida. Estudo abre as portas. Beijo. Fica com Deus.